Olá, Elce falando aqui. O vídeo de hoje eu quero responder uma pergunta da Patrícia, que escreve de São Paulo. A Patrícia fala o seguinte: Elce, adoro todos os seus vídeos, sempre me ajudam a me acalmar, gosto muito da sua voz e mesmo falando as mais duras verdades, todos os dias entro aqui para ver o que você tem a dizer. E geralmente eu amo o que eu ouço. A minha pergunta é a seguinte: por que é que eu sinto que na teoria tudo que você fala faz muito sentido e na prática eu não consigo mudar? Excelente pergunta, Patrícia. E aqui eu vou direto ao ponto na resposta, que é a mais simples que existe: prática e treino. Como é que você sai da teoria para a prática? Praticando, praticando, praticando. Mas para que fazer isso? Para ter controle. Pense no exemplo de dirigir um automóvel, aprender a dirigir um automóvel. Quando você decidiu, ou quando uma pessoa decide aprender a dirigir, você não aprende na teoria e sai dirigindo, tá certo? Você não pega um livro, entende lá como é que faz as marchas e sai dirigindo o automóvel na primeira vez que você senta nele, já liga e já sai andando. Existe uma distância entre a teoria e o que eu chamo de maestria. A maestria é quando você vai se aperfeiçoando em determinadas coisas. E a maestria só vem com a prática, né? Então, no caso do exemplo de dirigir, você precisa entrar no carro, né? Passar pelo medo de dirigir, porque, né, dá um certo medo, você se sente inseguro. Por quê? Porque você não sabe fazer, né, a primeira vez. Depois vem a segunda, a terceira, a 10ª, a 100ª vez que você vai dirigir, você está muito mais seguro do que na primeira vez. Mas por que isso acontece? Isso acontece porque você adquiriu o controle da situação e o controle veio pela prática. Mas para chegar lá, você precisa ser guiada, certo? Você não pode sentar no carro sozinha, mesmo que você aprenda devagarinho. Primeiro só tira o carro da garagem, depois só chega até a esquina, né? Mesmo para isso, você precisa de alguém te guiando. Como que você vai fazer isso, né? Sozinho? Você precisa de um instrutor ou alguém da família para te ensinar a dirigir. A gente não adquire controle e maestria pelo simples fato de sabermos o que precisa ser feito na teoria. Essa é a única forma de perder o medo e adquirir maestria, tendo controle pela prática. E mais, eu diria, ver a mudança e o controle acontecendo. Mas por que eu estou falando isso? O que isso tem a ver com a ansiedade? Com a ansiedade é a mesma coisa. A mudança para você alcançar a cura, ela não é linear. Ela não acontece de um dia para o outro. Assim como a ansiedade não se instalou em você de um dia para o outro, acredite, não é do nada que a ansiedade acontece, que a ansiedade aparece. Não é do nada que a ansiedade vai desaparecer. E essa mudança não é linear. E ela exige prática e controle. Prática e controle do quê? Prática e controle dos seus pensamentos negativos, que são a causa da ansiedade. E você só vai perceber o controle sobre a sua ansiedade quando ele estiver nas suas mãos, aos poucos. Por isso, você precisa ter paciência e persistência. Mas a sacada aqui, a dica que eu dou aqui é a seguinte: todas as mudanças na sua vida, sempre, não só agora que você está disposta a aprender algo novo para endereçar a sua ansiedade, mas absolutamente todas as mudanças na sua vida não vão acontecer numa ordem linda e maravilhosa e tudo será diferente de um dia para o outro. Todas as mudanças são gradativas e não lineares. Como eu costumo dizer, a vida não dá saltos. A vida não é como fazer um bolo, né? Tem uma receita e você simplesmente segue a receita e pronto. Os resultados estão garantidos e tudo está resolvido. Se você pensa assim com relação à ansiedade, que vai existir uma receita pronta, que vai funcionar da noite para o dia e que você não vai ter oscilações, talvez essa não seja a abordagem ideal para você. A única maneira de se transformar, de mudar é mudar. Qualquer que seja o primeiro passo, dê o primeiro passo. Em segundo lugar, dar o segundo passo. Em terceiro lugar, dar o terceiro passo. E em quarto lugar, seguir se movendo e fazendo e aprendendo.
A única coisa que eu consigo te garantir é que você vai dar com a cara em algumas portas, e, né, em algumas portas fechadas, ou seja, em obstáculos. Em algum momento você vai achar que fracassou, você vai achar que não está funcionando, vai achar que não consegue, que o problema é o terapeuta, que é o método, vai duvidar de você, vai duvidar do mundo, vai dizer que você não tem capacidade de relaxar. Mas a única coisa que você precisa saber é: quando você sentir qualquer uma dessas coisas, é sinal de que a mudança está acontecendo. Bem-vinda ao mundo da transformação, Patrícia. Porque quando você sente essas coisas, você é chamada para a retomada. E na retomada você cresce, você se expande. Então, Patrícia, não desista, não hesite, não pare, não ache que não está funcionando. Tudo que você precisa fazer é começar e continuar. Todos os dias, sem pular nem um dia, praticar, praticar, praticar. Faça isso, depois me conte como está sendo. Um abraço para você.